hoje eu vim falar para vocês um pouquinho da minha infância, quem eu sou, como tudo aconteceu e como contribuiu para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Sou a Vivian Sampaio, CEO da VMA Hub, um hub de soluções empresariais para o seu negócio. Eu sou a mãe da Sophie, a mãe da Naomi. Eu sou amante e lutadora de artes marciais. Eu sou a primeira, de uma família composta por 3 irmãos, filha da dona Creuza e do senhor José, aqui na periferia do extremo sul, aqui de São Paulo, próximo ali Parelheiros, Grajaú. E a minha infância nem sempre foi tudo tão lindo, tão flores. Eu vim de uma família muito simples. A minha casa era uma casa simples, ainda no início ela era de barro vermelho. A porta da minha casa era fechada com cadeado. E eu já cuidava dos meus irmãos com 9 anos de idade. Então eu já cozinhava, lavava, passava roupa para os vizinhos, vendia verduras, ajudava minha mãe nas faxinas, limpava frango. Naquela época era muito comum ter avícolas, nos bairros. E assim, desde jovem, bem pequena, eu já era uma empreendedora. Eu já vendia, eu já ajudava com esses pequenos serviços a contribuir para a alimentação da minha família, comprar gás, fazer feira, ou alguma coisa ou outra que faltava. Sou fruto de escola pública, estudei nas escolas públicas e todas as vezes que se lançava algum curso na escola pública, eu me candidatava, porque eu queria aprender mais e assim ia escalar a minha carreira. Eu me lembro muito bem que eu estudava em 2, 3 escolas, pegava ônibus, porque naquela época tinha aquelas escolas modelos, padrões. Eu nem sei se ainda tem muito hoje na escola pública, então os bairros eram mais afastados. Então eu tinha que sair de uma escola e ir para outra. Eu não tinha dinheiro para comprar lanche e algumas vezes a inspetora da escola pegava aqueles pãozinhos e me dava, porque sabia que eu ia de uma escola para outra para tentar estudar. Foi assim que eu comecei a mudar a minha história. Eu queria mudar a minha jornada, queria mudar a história da minha família. Sou a primeira formanda também da minha família paterna e materna. Eu fiz curso de línguas, fiz curso de espanhol, eu estudava de domingo a domingo, fiz curso de informática, quando ainda estava se começando essa questão de digital, o computador era difícil. Eu comecei a estudar DOS, estudar COBOL, fazia programas, por isso também que contribuiu, foi uma das minhas primeiras formações, em processamento de dados. Depois disso, e as pessoas perguntam, por que você fez tanto curso, Foi assim, todas as oportunidades que vinham, eu abraçava, porque eu sabia que aquilo ia contribuir para chegar definitivamente onde eu queria. E aí eu fiz esse curso de processamento de dados, foi o primeiro curso que eu fiz. E depois disso, aos 16 anos, eu consegui um emprego como digitadora. E eu só tinha aprendido a digitar mesmo nesse curso, porque eu nunca tinha feito curso de datilografia. Aliás, eu nunca fiz. Eu entrei nesse trabalho treinando um editador da minha mãe, que era um editador antigo, então as tarefas eram mais duras e eu treinava ali. Eu nunca tinha visto uma máquina de escrever de fato eletrônica de perto. Aí eu fui fazer esse teste para entrar como digitadora e passei o dia fazendo esse teste e passei. Entrei nessa empresa, foi meu primeiro emprego registrado. Deixei de fazer faxina, de vender verduras e comecei a trabalhar nessa empresa. Nessa empresa eu aprendi sobre tudo, me ajudou muito a contribuir na minha carreira. Fiquei lá por 5 anos e dessa empresa me surgiu a segunda faculdade, que foi Ciências Contábeis, porque eu aprendi a lidar com números, eu sabia abrir uma empresa, fechar, enfim, várias coisas. Também muito difícil. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Os ônibus eram bem difíceis nessa época. E eu chegava bem tarde da noite em casa, às vezes meia-noite, e no dia seguinte, às 5:30 da manhã, eu já saía dentro do ônibus para o trabalho. Trabalhava na Vila Madalena. Imagina o trânsito de Vila Madalena, para praticamente Parelheiros até lá. Ainda não existia nem a estação de metrô.
Então, depois disso, eu fui fazendo outros cursos, psicologia, direito, e tudo isso contribuiu para a minha jornada para ajudar eu olhar, a mudar minha perspectiva de vida, de conseguir olhar de fato com outro olhar e ser reconhecida. Ajudei muito minha família com isso, fui estudando, fui ajudando, fui construir o meu quarto depois desse primeiro emprego, porque até então eu dividi um quarto e uma cama com a minha irmã. E aí eu aprendi, depois eu construí um quarto para mim e para minha irmã, que era um sonho, né? De toda pessoa, um quarto exclusivo, ter uma cama separada. Eu dividi a mesma cama com a minha irmã, até os 16 anos de idade. E era uma cama de solteiro. Então, e aí eu construí e fui estudando. Depois fui ingressando em várias empresas. Na hora da minha faculdade, eu tive muita dificuldade, porque o salário não comportava, eu tinha que ajudar também a família. Eu nunca consegui, naquela época, ter um FIES, era tudo muito mais burocrático, muito mais difícil, não existiam os programas de bolsa que existem hoje. Então, assim, eu juntava o dinheiro e ia pagando, e toda vez que eu tinha que renovar uma matrícula, sempre era muito difícil, porque às vezes tinha algumas parcelas muito perto, e eu tinha que negociar, e recebia vários não, mas eu não desistia. Teve uma época que eu não conseguia, me disseram que não, e eu me lembro que eu saí do escritório de advocacia, até pelo jeito que eu fui tratada, chorando nas ruas de São Paulo, porque eu não queria desistir e eu não tinha condição. Mas todas essas coisas me potencializavam para pensar e refletir. Por isso que eu acho que é muito importante você sempre pensar. E quando eu pensei, eu escrevi, eu comecei a pesquisar, né, os responsáveis pela universidade e descobri um contato e escrevi uma carta contando a minha história e que eu não estava querendo de graça. Eu só queria que alguém entendesse a minha situação e me deixasse terminar meus estudos. Essa pessoa, posso falar hoje, né? Dr. Milton Nascimento, ele está vivo ainda, com 104 anos. Ele recebeu essa minha carta e aí ele me concedeu a estudar, a terminar, concluir essa faculdade da forma que eu precisava e que ele renegociasse. Eu estou muito grata mesmo a ele por isso. E depois disso, a minha vida começou a melhorar e aí os demais cursos foram mais fáceis. Eu mesmo consegui pagar, mas eu não tinha tanta dificuldade. Mas ajudei meus irmãos a pagar os estudos. A minha mãe, depois disso que eu estudei, que me formei, ela foi fazer outros cursos, ela fez curso de enfermagem, e agora, com 68 anos de idade, ela se ingressou na faculdade para fazer curso de psicologia. E é interessante isso, porque todas as vezes que ela faz uma apresentação, ela manda para mim, cada prova que ela faz, cada 10 que ela tira, ela me manda compartilhando uma realização dela. Então, isso para mim é bastante importante, saber que eu contribuí, que eu também incentivo ela. Recentemente, ela veio no escritório e ela falou que eu era uma inspiração para ela. Então, isso é bem importante para mim. Bom, depois de estudar tanto assim, eu tive meu primeiro casamento, não foi muito bem sucedido. Vou continuar essa história no próximo episódio. Se você quer saber mais, se inscreva no canal e me acompanhe.